nos Estados-membros ou no Distrito Federal, fundamento o artigo 34 da Constituição. Existe também a intervenção federal anômala ou incomum, fundamento o artigo 35, segunda parte. E já aproveitando, digo aos senhores, também existe a intervenção estadual. Pensa comigo, intervenção estadual é de quem? Intervenção dos estados nos municípios. Intervenção estadual é aquela prevista no artigo 35, a intervenção dos estados nos municípios. Tranquilo? Agora, junto comigo, isso está no artigo 35, na sua primeira parte. Artigo 35, primeira parte. Tranquilo? Então fizemos uma breve introdução no tema intervenção. Acabou? Não. Vamos complicar sua vida. Meus amigos, o doutrinador, ele procura classificar a intervenção federal comum, presta atenção. Estou falando de intervenção federal comum, é aquela que tem por fundamento o artigo 34 da Constituição. Está dito que a intervenção federal comum, ela pode ser dividida de acordo com a doutrina nas seguintes classificações. Vem junto comigo. Intervenção federal comum de ofício, intervenção federal comum por solicitação dos poderes e intervenção federal comum por requisição judicial. Então, são 3 classificações que levaram em consideração o artigo 34. Repetindo, a doutrina divide a intervenção federal comum, fundamento artigo 34, em intervenção federal de ofício, intervenção federal por solicitação dos poderes e intervenção federal por requisição judicial. Quer dizer, amado mestre, me diga que foi usado o artigo 34? Sim, e lá eu encontro 7 incisos. Então vamos dividir para ficar bem claro para vocês. Meus amigos, vamos começar com a intervenção federal por requisição judicial. Quando se fala em intervenção federal por requisição judicial, os fundamentos são os incisos 6º e 7º. Incisos 6º e 7º do artigo 34. Isso está dito lá, né? Vou ler o caput e vou para os incisos. A União não intervirá nos estados nem no DF, exceto para... Daí vem o inciso 6º. Prover a execução de lei federal, ordem ou decisão judicial. Nesse caso, é intervenção por requisição judicial. Inciso 7º. Assegurar a observância dos seguintes princípios constitucionais. Assegurar a observância dos seguintes princípios constitucionais. Meus caros, esse inciso é famoso. O inciso 7º é aquele que diz onde estão os princípios constitucionais sensíveis. Anote no caderno. Quando se fala princípios constitucionais sensíveis, o fundamento está no inciso 7º do artigo 34. Então me diga, amado mestre, quais são os princípios constitucionais sensíveis ou expressos? Gafanhoto, anote aí. São os seguintes, vou ler para vocês. Forma republicana, sistema representativo, regime democrático. É um princípio constitucional sensível, expresso. Os direitos da pessoa humana, princípio constitucional sensível ou expresso. Autonomia municipal, princípio constitucional sensível ou expresso. Prestação de contas da administração pública direta e indireta, princípio constitucional sensível ou expresso. E a linha E, aplicação do mínimo exigido da receita resultante de impostos estaduais, compreendida a proveniente de transferências na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde. Meus caros amigos, então são, decoreba, 6 alíneas que, se forem violadas, autorizam a uma requisição judicial para a intervenção federal. Você que estudou comigo nos cursos regulares da Rede Luiz Flávio Gomes, percebeu que o inciso 7º é aquele que autoriza a ADIM interventiva. Se recordam? ADIM ou ADI é a ação direta de inconstitucionalidade, ok? Interventiva, que pede a intervenção. A ADI interventiva qual? Federal. Por quê? A União vai intervir em Estado-membro ou no DF. De modo simples. Intervenção federal por requisição judicial, ela ocorre quando existe violação dos incisos 6º e 7º do artigo 34. Cuidado em prova, porque o inciso 7º trata
dos princípios constitucionais sensíveis ou expressos. Ok? Acabou? Não. Meus amigos, prestem atenção. Existe outro tipo de intervenção. Existe a intervenção federal por solicitação dos poderes. Presta atenção. Intervenção federal por solicitação dos poderes. Quais são os poderes, lembra? Poder executivo, legislativo e judiciário. Ou, pela ordem de criação que seria adequada, legislativo, executivo e judiciário. Presta atenção. Meus caros, legislativo, executivo e judiciário são três poderes que exercem funções típicas. Se recordam? O legislativo, legislar, o executivo, administrar e o judiciário, julgar. Preste atenção. A intervenção por solicitação dos poderes. Quais são os poderes? Legislativo, executivo e judiciário. Isso é o fundamento. Qual é o fundamento para isso? É o inciso 4º. Inciso 4º diz assim: garantir o livre exercício de qualquer dos poderes nas unidades da federação. Então não se esqueçam, a intervenção federal por solicitação dos poderes significa o quê? Que o legislativo, que o executivo e que o judiciário vão solicitar a intervenção. Agora, cuidado em concurso público, na prova da ordem. Quando o poder judiciário local ele está coagido e vai pedir a intervenção, ele não pode pedir diretamente para o presidente. Ele tem que solicitar, fazer a solicitação ao Supremo Tribunal Federal. Olha que coisa louca, presta atenção. Se o poder judiciário local estiver coagido, entenda, não consegue fazer valer suas decisões judiciais, não estão sendo cumpridas as decisões judiciais. Presta atenção. Quer dizer que o poder judiciário local coagido vai solicitar, vai enviar um ofício descrevendo a situação e vai solicitar a quem? Ao STF, que requisite a intervenção. Percebeu a diferença? Repetindo. Se houver solicitação no poder legislativo e executivo, eles podem solicitar, porque eles estão sendo coagidos em suas unidades federativas, eles podem solicitar diretamente ao presidente da República. Então, o legislativo, através do presidente da Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa, se for no Distrito Federal. O executivo, através do governador do estado ou DF. Eles podem solicitar ao presidente da República, isso diretamente, que realize a intervenção na sua unidade federativa. Percebeu? E o judiciário? Meu caro, o poder judiciário, ele vai solicitar ao STF, vai fazer um julgamento, e se for o caso, vai requisitar a intervenção federal. Cuidado com isso em prova. Quer dizer que o judiciário local coagido solicita ao STF que requisita a intervenção. Requisita a intervenção. Ok? O presidente é obrigado a realizar a intervenção requisitada pelo judiciário? Sim. Se ele não fizer, ele comete crime de responsabilidade, passível de processo de impeachment. Ok? Mas junto comigo, não acabou. Resta falar da intervenção federal. Intervenção federal é de ofício. Meus caros, quando se fala em intervenção federal de ofício, significa o quê? Que o presidente da República tomou a iniciativa de realizar a intervenção. Ele visualizou e tomou a iniciativa. E minha pergunta, mas quais são as situações que são de ofício realizadas pelo presidente para caracterizar a intervenção? Ou de outro modo, quais situações autorizam o presidente a decretar a intervenção? Junto comigo. São os incisos 1º, 2º, 3º e 5º do artigo 34. E está dito assim: a União não intervirá nos estados nem no Distrito Federal, exceto é o caput. Inciso 1º, manter a integridade nacional. Se um estado quiser se separar do nosso país, poderá haver a intervenção federal decretada pelo presidente e com uso exclusivo, inclusive, das Forças Armadas. Ok? Inciso 2º, repelir invasão estrangeira ou de uma unidade da federação em outra. Se em outro país nos invadir, poderá ser decretada a intervenção federal naquele estado objeto da invasão. Ou, diz lá, de uma unidade da federação em outra. Se um ente federativo invadir outro ente federativo, é autorizada a intervenção federal. Lembrem-se, na intervenção federal pode haver o aspecto coercitivo, com a atuação efetiva das Forças Armadas, ou não. Ok? Daí vem lá.
Inciso terceiro, por